Olá, meus irmãos, tudo na paz? Nós, no último vídeo que falamos sobre a carta de Tiago, comentamos sobre as provações e terminamos esse assunto provações. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Agora, Tiago ele passa para um outro tema importante, a tentação. Vamos ler Tiago capítulo 1, do verso 13 ao verso 15, para entendermos a palavra de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Provações são circunstâncias exteriores que Deus envia para extrair o que há de melhor em nosso coração. Já as tentações é o desejo de fazer algo bom da maneira errada. Por exemplo, o homem tem fome e quer comer, e ele rouba para comer. Ele escolheu um caminho errado para suprir um desejo bom. O homem ele tem desejo de ganhar dinheiro, e ele cria caminhos ilícitos para conquistar esse dinheiro. Ou seja, ele criou caminhos ilegais e ele acabou se entregando à tentação. E aí torna-se num pecado. Deus ele dá ao homem sabedoria no dia da provação, para que ele suporte e passe pela provação. Porque se não tiver sabedoria, as provações se transformam em tentações. Deus, ele é santo e não peca. E ele não se sente tentado em momento algum. Então ele não tenta o homem. Pelo contrário, no dia da tentação, Deus abre portas de escape. Deus, ele nos ajuda, ele nos fortalece no momento da tentação. Deus, ele é amoroso demais para nos tentar. Tentação é o desejo que o homem tem no coração. O desejo em si não é algo mal. O problema é quando o desejo está no comando da situação, quando está no controle da situação. Aí ele torna-se nocivo, destruidor. Ele destrói tanto a pessoa como destrói aqueles que estão ao redor da pessoa. Então os desejos em si eles não são maus. O problema é quando o desejo está no controle. Tiago ele usa duas palavras interessantes para falar sobre isso. Ele fala sobre atrair e seduzir. O que significa isso? Atrair significa uma armadilha que é posta. Isso é a tentação. A tentação é uma armadilha. Algo que parece bom, mas na verdade é destrutivo. E seduz significa uma isca no anzol do peixe. Ou seja, a tentação é como aquela isca que está no anzol, e se você ir até essa isca, você vai ser pescado por ela. Se você ir até a armadilha, você vai ser tomado por ela. Então você não pode deixar o desejo estar no controle da situação. Você precisa estar no domínio do desejo. Isso se chama domínio próprio. Nós também observamos que o pecado ele não acontece em um ato. Ao contrário do que muitos pensam. Alguns acreditam que o pecado acontece em um ato. Ah, fulano de tal pecou. De maneira nenhuma. O pecado, ele acontece progressivamente dentro do homem. Primeiro, o homem sente a cobiça, depois ele concebe, depois ele dá luz, e aí o pecado gera morte. Ou seja, é um processo que é comparado ao desenvolvimento da criança no útero da mãe. Ele vai se desenvolvendo pouco a pouco, e quando ele é consumado, o homem acaba colhendo a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós temos que ter total atenção desde o primeiro momento, quando ele brota no nosso coração. Tem que ser radical contra o pecado. Se nós observarmos algo, a gente tem que eliminar ele imediatamente. Jesus Cristo, ele disse que se um olho te fizer errar, arranca-o e aparta de ti. Nós pudemos aprender aqui 3 pontos importantes da palavra de Deus. Primeiro ponto, Deus não é o agente da tentação. Segundo ponto, a tentação são os nossos desejos, a nossa cobiça. Terceiro ponto, se cedermos à tentação, nos separaremos de Cristo, que é a morte. O salário do pecado é a morte espiritual. Acontece uma separação. Jesus Cristo, ele disse que se nós olharmos para uma mulher com o coração impuro, já constitui o pecado. O que ele está nos ensinando, na verdade,
é muito mais profundo. Ele está dizendo que nós precisamos identificar o pecado na nossa intimidade, no nosso íntimo, no nosso coração, e eliminar o pecado quando ele ainda está ali, de maneira embrionária dentro de nós, para que assim nós possamos vencer o pecado, que nós não venhamos ceder às tentações, que possamos vencer o pecado e eliminá-lo quando ele brotar no nosso coração. Deus abençoe sua vida. Palavra exposta.